até uma pergunta que você até falou uma vez, que você era uma pessoa mais introvertida, que aprendeu a ser extrovertida. Né? Ih, Douglas, tá tudo errado, você tá lendo tudo errado. Putz. Cadê essa galera que estudou antes pra poder te passar as informações corretas? Eu também acho que tá merecendo, viu? Essa brincadeira. Talvez eu li errado. Não, eu falei que eu era que hoje eu sentia que eu sou uma ex-extrovertida. Até o Rafa falou, você podia ter feito a brincadeirinha, né? Do ex-trovertida. Olha, interessante. Que foi um texto que eu publiquei. Nossa, e as pessoas super não imaginavam isso, assim. As pessoas super se identificaram, assim, com essa… Como é ser um extrovertido na vida adulta, principalmente pós formar uma família, né? Tá. Então, eu falei um pouco sobre a questão de que parece que a vida adulta nos mina um pouco essa questão da extroversão, de ser muita. Sim. E ser essa pessoa… E você era essa criança, essa adolescente assim? Eu sempre fui bobo da corte. Onde eu chegava, eu era… que conversava e tal. Então, mas eu ia te perguntar… Nossa, isso foi difícil também, até na profissão também. Uma parada disso, porque você tava falando de sugar você, né? E eu sinto a mesma coisa. Eu tenho essa sensação também, assim. Tanto se eu fizer alguns podcasts na sequência, e quando eu tenho essa interação com a galera, né? Não, e você tem ministério pastoral ainda, você tá doido. Isso, mas principalmente em conferências, essas coisas… Tá. Que nem é com… as pessoas que eu tô pastoreando, mas a pessoa que tem acesso e tal. Aí ou eu vou lá assinar livro, eu vou conversar, assim, eu também me sinto treinado. E aí que eu percebi que eu meio que viro um camaleão. Como assim? Eu tenho essa capacidade de perceber a pessoa que tá diante de mim e me adaptar a ela. Tá. Então por isso é tão cansativo mentalmente, porque Tá, entendi. chegou alguém azul, eu fico meio azul. Chegou alguém vermelho, eu fico meio vermelho, entendeu? Então essa… E aí, lógico que parte de um lugar de querer agradar as pessoas. Não, eu sou uma people pleaser total, sempre fui. Eu sou a terceira filha dos… Meus irmãos são mais velhos que eu. Então, eles já eram mais amigos, eles têm idade mais próxima, e os amigos deles. Sempre fui a terceira filha mais distante. Então, eu sempre fui porque eu não tive… Você quer entrar. Isso, eu sempre fui a que quis entrar nos grupos. Por exemplo, os meus filhos, eles têm a mesma idade. São 4, 4 e 3. Eles são um grupo. Eles são, tipo assim, eles vão nos aniversários, nos lugares que a criancinha quer. E eles estão, tipo assim… Tem um ou outro. Eu olho pra eles e eu fico assim, gente… É interessante isso até, que tanto é que eu me frustrava muito com os meus filhos… deles não serem essas crianças people pleasers, sabe? De querer agradar aos outros. Fazer gracinha. Não, eles são assim, eles não têm moral, assim. Hoje aprenderam a ser educados, pelo menos dar oi, tchau, tem que dar. Porque também era até uma dificuldade. Porque eles se bastam muito. Mas eu não fui essa criança. Eu fui a criança com muitos amigos. E e caçula também, eu tinha mais atenção. Mas eu acho assim que… ser esse perfil de pessoa e ter me tornado, não porque eu quis, uma pessoa pública, meio que se misturou. Então, não é nem que os encontros com a galera me suga, não, porque também me abastece. Sim, sim. Só que como eu… Por exemplo, até nessa Bienal, o Rafael, eu conversei com ele antes. Falei, Neno, me ajuda a como fazer disso uma coisa… Eu comentei com você, né, que já teve vezes que eu voltei pro hotel, eu vomitei. De tanta… Você deu. E não só, e nem só que eu dou, porque às vezes eu tô só ouvindo, mas eu realmente ouço. Não é que tá assim, a pessoa tá blá blá blá, tá falando, eu tô tipo, na minha cabeça tá tipo blá blá blá. Não, eu realmente tô ouvindo. Deu atenção, né? Isso, tô dando atenção. E tá chegando no meu coração. Nossa, aquele livro falou isso comigo e tal. Post que você fez falou assim, foi no meu coração. E eu tô ali. Aí eu nem terminei de digerir, já veio uma pessoa com uma história. E aí o Rafa falou assim, Nena, sabe o que você tem que fazer? Você tem que aproveitar as pessoas que chegam em você e são introvertidas, os mais tímidos. Porque o que acontece? Se chegam pra conversar comigo uma pessoa que é mais tímida, geralmente ela não fala nada. Ela fala, oi, Fer, tudo bem? Entrega o livro. Ela entrega geralmente carta. E aí, em vez de eu aproveitar esse momento pra respirar, eu fico, e aí? Entendi. E aí? Como é que você leu o Fazer livro? ela falar. Isso! Me conta uma história Por quê? dura aí. Porque eu sou uma people pleaser. Na minha cabeça, eu falo, poxa, essa pessoa, ela veio aqui, ficou na fila, esperando. E eu ainda ela vai ficar aqui 1 minuto, vai embora, não falou nada. Então, eu fico, pra essa pessoa ter uma experiência boa. E o Rafael fala, e quem disse que a experiência não é boa ficar em silêncio? Olha. Porque na minha cabeça, que tô sempre… tem que ter isso, porque eu sou assim. E aí ele falou, fica quieta. A pessoa tá quieta, respeita. Inclusive respeita. E é difícil pra mim isso, né? Bom. Não respeitar as pessoas, mas é difícil pra mim não interagir. Entendi. Por ser meio que na minha cabeça. E como eu tô… Ela tem que sair feliz daqui. Isso, e como eu tô na internet, na rede social…
eu fico assim, caraca, essa pessoa já tem uma imagem minha. Uhum. Como é que eu faço? Não sei se você tem isso. Eu tenho, Como é que eu não lógico. sustento essa imagem? Eu sou extrovertida, Imagina, eu sou mais falo sobre engraçada. ser uma cópia de Jesus. Nossa, tá. Por isso que eu não falo disso, não. Você não pode Tô brincando. brigar com ninguém, entendeu? Nossa, é verdade. É... Eu vi até você falando esses dias sobre o negócio de futebol. Você Ah, fica é? tipo, pelo amor de Deus, não briga. Vocês são da igreja, cópia de Jesus. Nossa, é verdade. Não, você tá muito pior que eu, Douglas. É, pregação te prega. Porque eu acho que, no meu caso, eu tenho essa sensação de que eu tenho que manter a imagem feliz, alegre, profunda. As pessoas têm uma imagem profunda tá. de mim também. E também, antes de Tem internet… que falar um negócio profundo, né? E antes de internet eu já tinha esse perfil também extrovertido. De querer sempre acolher as pessoas e conversar e fazer conexão, juntar. Às vezes eu vejo alguém, na fila assim, sozinho. Não, e aí? Conheceu fulano? Conversa aí. Olha… Você escreveu vários livros e eu queria conversar sobre alguns deles. Mas o último que saiu, até pra galera ver aqui, Para Mães Ansiosas. Cara, aqui vocês foram cirúrgicos. A gente foi direto no coração, vocês foram né? cirúrgicos. Para Mães Ansiosas. Mas antes de você falar um pouco também disso, que eu queria falar um pouco dessa questão de maternidade, misturado com os desafios emocionais que a gente tem vivido. Você tá em São Paulo, você estava em São Paulo para a Bienal. Você estava falando em off aqui pra gente, né? Tava na Bienal, eu vim, na verdade, pro lançamento do livro infantil. Também, verdade. E aí eu tava na Para o Meu Bienal. Bem. É minha terceira Bienal. É bem intenso, né? A gente tava conversando isso aqui no off. Então, aí da eu queria Bienal. até que você falasse disso. Você estava falando sobre o quão intenso e cansativo esse tempo, né? De dar atenção pro público que são seus leitores, né? É muito intenso porque, como a minha história ficou conhecida na internet por conta da espera, o público que começou lendo os meus livros… Primeiro meu era primeiro, Enquanto Isso. fala sobre o tempo de espera. Pra engravidar. Pra engravidar. Só que acaba que o livro, eu achei que eu tava escrevendo para mães que estavam esperando… Mães não, né? Mulheres que estavam esperando engravidar. Só que aí ele… Como Ficou todas as como coisas. espera, no Ficou geral. como espera e como todas as coisas que o senhor faz, né? É uma ferramenta nas mãos dele. Então, eu já ouvi de viúva, de gente passando por uma doença, de tudo, né? Não foi só pra mães. Então, o público virou um público muito… com uma ligação muito forte, assim, com a autora nesse sentido, no meu caso, Legal. assim, sabe? Porque foi uma coisa que vai direto ao coração. A gente tava falando sobre isso, né? Você fala de coisas, uma questão mais teológica. Eu acho que quando a gente fala, assim, num livro sobre Uma dor, né? uma dor, sobre a tua história, isso traz uma conexão. Então, essa troca com as pessoas, com as leitoras, principalmente mulheres, né? Também tem homens, mas a maioria é mulheres. Nem todas são mães, mas a maioria também é mães. Essa troca geralmente é intensa, porque ela já chega pra te contar como que o livro fez parte da vida dela. E aí tem história de tudo, né? De espera pelo filho, de pessoas que perderam filho, perderam marido. Então, são histórias muito intensas. Agora, com os próximos lançamentos, quando eu comecei a ter os livros infantis, eu senti que essa troca começou a ficar um pouco mais tranquila nesse sentido. Que aí, às vezes, chega a mãe com o filho pra… Ai, meu filho adora seu livro. É uma coisa mais leve. É até bom que na fila dá uma… Porque eu lembro que o primeiro… Uma variada. Uma variada, porque eu acho que a primeira… uma vez a gente fez uma tour, eu e meu marido, do nosso livro Casal Imperfeito, falando sobre casamento. E aí, era pesadão. É uma bênção. Só que assim, eu não consigo ouvir e entra aqui, sai aqui. Então a pessoa chega assim e me conta, porque a gente quase se divorciou. Mulher, né? E aí aconteceu isso e aquilo. E aí eu, entendi e tal. Aí eu falo com a pessoa, tem gente que pede oração e tal. Aí, próximo, aí eu tô ainda processando, aí vem outra história. Então eu acho que é uma troca… É diferente, assim. Até a galera da editora já me falou, Fer, é diferente. Né? A gente trabalha com muitos autores, é uma troca diferente, assim. É uma coisa mais… profunda. É uma relação que eu acho que vai muito direto no coração da pessoa, sabe? Então a troca acaba sendo mais intensa. Agora, também.